Tem um dragão na minha garagem, foi o que me disseram. Eu sou um cara extremamente cético, obviamente não acredito em dragões, mas quem me disse isso é uma pessoa que eu respeito bastante, então resolvi ir lá dar uma conferida. Quando abri a garagem, eu olhei lá dentro e não vi nada. Então me explicaram, olha, o dragão é invisível. Eu disse, nossa, um dragão normal já teria me deixado bastante surpreso. Agora um dragão invisível, caramba, mas vamos lá. Eu disse, quem sabe a gente coloca farinha no chão e a gente vai conseguir ver pelo menos as pegadas desse dragão. Como explicaram, não, este dragão flutua no ar, ele não caminha. Ok, vamos pegar um balde de tinta e jogar em cima do dragão, para conseguir ver pelo menos o contorno dele. Então disseram, não, esse dragão é incorpóreo, ele não tem corpo, a gente não consegue tocar nele, tudo atravessa ele. Ok, vamos pegar uma câmera térmica e vamos filmar esse dragão, a gente vai conseguir ver a temperatura dele, especialmente do fogo saindo, né? Então não, este dragão e o fogo são atérmicos, não tem temperatura, não é possível capturar em uma câmera térmica. E para todo experimento, para toda proposta que eu fazia, sempre existia um motivo de por que o experimento não funcionaria. Esse é um conto chamado Um Dragão na Minha Garagem, escrito pelo Carl Sagan, que foi um cientista, físico, astrônomo, biólogo, qualquer coisa relacionada à ciência que vocês imaginarem, provavelmente ele teve algum envolvimento. E o objetivo desse conto é mostrar ali, delinear a diferença entre ciência e fé. Não, o que é ciência e o que é fé? O conto está, na verdade, perguntando assim, qual é a diferença entre uma coisa que não tem nenhuma relação com a realidade, que não gera nenhum efeito na realidade, que não pode ser visto, medido, nem direta nem indiretamente, de algo que não existe? Então, vamos imaginar dois universos paralelos. No primeiro, tudo isso que eu contei aconteceu, né? Eu fui lá, olhei o dragão, fiz as mesmas propostas de experiência e tudo mais. No segundo, tudo igual, porém a única diferença é que no universo A, o dragão realmente existe. No universo B, o dragão não existe. Qual a diferença entre os dois universos? Né? Qual a diferença entre estar certo e errado nesse caso, que é algo que simplesmente não gera nenhum efeito na realidade? E a resposta é nenhuma. Não faz absolutamente nenhuma diferença discutir a existência, né, ou saber se existe ou não uma coisa que não afeta a realidade. É perda de tempo total. E aí a gente entra no que é ciência. Uma das principais características de uma afirmação científica é que ela é falseável, ou seja, existe alguma forma de algum experimento dar algum resultado que vai dizer que aquilo ali é falso. Se eu estiver falando de gravidade, eu posso dizer, olha, se eu pegar uma bola de boliche e soltar e ela ficar flutuando, quer dizer que a gravidade não existe, né? É, exatamente. Então, esse tipo de coisa que diferencia a ciência e a fé, a falseabilidade, a possibilidade de se fazer um experimento, prove que aquilo ali é verdadeiro ou falso, né? Prova verdadeiro não, né? Porque na ciência a gente nunca prova verdadeiro, né? A gente tem uma evidência de que é verdadeiro, mais uma evidência de que é verdadeiro, mais uma evidência de que é verdadeiro. Como a gente tem muitas evidências, nós vamos considerar que isso é verdadeiro até que se prove ao contrário, né? Ou até que a gente tenha uma teoria melhor do que essa, que explique mais do que essa. Então, assim que funciona a ciência. A gente consegue provar que algo é falso, mas nunca consegue provar que algo é verdadeiro. Bom, ninguém me disse que existe dragões, mas o Guga Almeida me disse existe um Fibonacci no meu mercado. Isso já faz uns 5 anos, de lá para cá a gente trocou já muita ideia sobre isso, né? Eu já propus vários experimentos, já tentei olhar esse Fibonacci de várias formas. E a princípio, ao que tudo indica, o Fibonacci dele é invisível, incorpóreo, atérmico e tudo mais, né? Então por isso essa comparação aí com o conto do dragão no meu mercado. Meu objetivo aqui nesse vídeo é analisar um dos vídeos dele, tá? Eu vou pegar parte do vídeo e mostrar que o que ele apresenta como evidências de que o Fibonacci funciona, né? Esse já começa o problema, o que significa Fibonacci funciona. E vou mostrar que os argumentos dele lá não são argumentos de verdade, na verdade são falácias, né? Aquilo que parece um argumento, mas não é, não são evidências de verdade, tá? Eu recomendo que vocês vão lá, primeiro assistam o vídeo, para depois continuar. Então pausa aqui, assiste lá e volta aqui, tá? O link tá na descrição. Alguns comentários só para deixar claro aqui. Número 1, o Guga, antes de qualquer coisa, é meu primo, tá? Te convive desde sempre. Ele é meu parceiro comercial, a gente faz negócios juntos. Então isso aqui não é um ataque pessoal, tá? Eu não vejo isso como treta, né? Não é briga. Não é treta. Tá? Inclusive eu conversei com ele, né, antes de fazer esse vídeo para ver o que ele achava disso aqui. Ele achou uma boa ideia, né? E por isso que eu estou produzindo, tá? Número 2, né?
vitória, condição de vitória. Isso aqui não é eu vencer o Guga, o Guga me vencer, né? É um debate de ideias, é sobre Fibonacci funciona ou não, né? Não é pessoa versus pessoa. E qual seria a condição de vitória nessa situação, né? Eu vejo duas possibilidades. Uma, o Guga realmente me mostra evidências de que Fibonacci funciona. Eu passo a usar Fibonacci e começo a ter melhores lucros nas minhas estratégias porque eu estou usando agora uma ferramenta que funciona. Eu coloco o Fibonacci no One e meus clientes começam a também ter acesso a essa ferramenta. Todos nós saímos ganhando, certo? Condição de vitória. Segunda possibilidade, o Guga se convence que realmente Fibonacci não faz nenhum sentido, ele para de estudar Fibonacci e passa a estudar algo que realmente faça sentido. Então, né, uma segunda possibilidade de vitória. É assim que eu vejo, ok? E terceiro, apesar desse vídeo ser sobre Fibonacci, ele não é especificamente sobre Fibonacci. Tá? É a minha forma de apresentar para vocês como eu vejo o mercado, como eu analiso problemas, sobre como funciona o método científico, né? Como a gente aborda perguntas difíceis no método científico. O que são falácias, eu acho que é uma coisa interessante, né? Que é argumentos que parecem verdadeiros, parecem lógicos, mas que não são realmente lógicos, né? É fácil de enganar. Quando eu digo enganar aqui, eu não estou dizendo que a pessoa que faz o argumento, que faz a falácia, está com o propósito de enganar, tá? É muito normal a gente fazer uma falácia sem intenção de estar enganando alguém, realmente acreditando que aquilo ali é um argumento lógico, mas não é. Então essa é uma das minhas propostas, tá? Então a partir de agora eu vou pegar partes do vídeo e analisar. Então essa razão, ela está presente em praticamente tudo na natureza e a gente consegue perceber ela presente, por exemplo, no nosso corpo humano, quando a gente olha a questão da amplitude, né, do tamanho dos nossos ossos, da mão, por exemplo, as nossas simetrias do rosto, né, a amplitude dos nossos braços, quantidade de dedos nas nossas extremidades, ondas, a questão meteorológica dos furacões, quando a gente pega a questão de galáxia, a gente percebe que o processo de expansão e o processo de contração, o processo de correção, eles possuem essa razão de Fibonacci. Legal, a razão áurea acontece na natureza e acontece com uma frequência maior do que esperada pelo simples acaso. Então, ele é relevante na natureza. Pergunta, o mercado financeiro é natureza? Não. Se acontece na natureza, logo no mercado financeiro, não dá para fazer essa conclusão, certo? Mas vamos considerar que sim, tá? O mercado financeiro é natureza, porque é formado de pessoas e pessoas são seres naturais, então logo natureza. Ok, a razão de Fibonacci na proporção áurea acontece em todas as instâncias da natureza, tudo na natureza segue a proporção áurea? Não. Se nem tudo segue, então pode ser que o mercado seja uma exceção dessa regra. Então a única pergunta que importa aqui é: mercado financeiro tem alguma tendência a seguir a proporção áurea maior do que qualquer outra proporção? Sim ou não? O resto não importa. Se acontece nas mãos, nos braços, isso não importa. Isso é uma falácia chamada de falácia de apelo à natureza. Quando acontece na natureza, logo é bom, logo acontece em outro lugar. É uma falácia bastante comum. Como o Fibonacci, né, essas razões de Fibonacci, essas derivadas da razão de Fibonacci, elas acabam sendo a única ferramenta que se tem para conseguir medir essa questão de equilíbrio e desequilíbrio no ambiente onde as variáveis elas são tão aleatórias como na Bolsa de Valores. Aqui foi criada uma falsa dicotomia, como se só existissem duas opções, ou usar Fibonacci ou ficar sem nenhuma ferramenta. O que não é verdade. A gente pode criar níveis à vontade, eu posso, por exemplo, escolher os níveis de 10, 20, 30, 40, 50, 60%, né? Em vez de usar os níveis de Fibonacci, eu tenho uma ferramenta. Eu posso sortear números e usar esses números sorteados como meus níveis e eu tenho uma ferramenta. A questão é usar Fibonacci em relação às outras ferramentas, outras opções, é melhor ou não é? Então aqui foi criada uma falsa dicotomia. Querendo ou não, essa ferramenta ela já se provou no tempo e demais. Muitos traders profissionais, muitos investidores utilizam as razões de Fibonacci, sim, para mensurar níveis de suporte e níveis de resistência. Bom, aqui a gente teve um combo triplo. Então nós temos aqui, primeiro, apelo à tradição. Existe há muito tempo. Bom, Búzios existe há mais tempo, tarô, ler folhas de chá, tudo isso existe há mais tempo do que Fibonacci. Nem por isso isso é um bom argumento para quem usa esse tipo de ferramenta para o mercado financeiro. Depois nós temos ali um apelo à multidão. Muita gente usa, logo é bom. E depois um apelo à autoridade ali mesmo sem ter colocado nenhum nome, nem definido nenhum nome, quando diz, olha,
fulaninho de tal, né, é uma grande autoridade e fulaninho de tal usa a ferramenta, logo, né, é uma ferramenta boa. Então a gente teve um triplo kill aqui, três falácias numa porrada só. E não utiliza, né, por questões de é muito místico, ou não consigo comprovar, não consigo provar com exatidão no tempo, ou não sei muito bem qual perna eu vou utilizar para medir, para traçar, né, os níveis de Fibonacci, nada mais está do que simplesmente abrindo mão da capacidade de raciocinar, se adaptar e interpretar de uma maneira adaptativa e evolutiva com os comportamentos atuais que o mercado vai fazendo instante a instante. Nós não usarmos uma ferramenta como a do Fibonacci para avaliar, né, para onde o mercado pode de fato ir, a gente está abrindo mão da capacidade e talvez da única ferramenta que nós temos onde nós podemos mensurar, né, um ambiente incerto, um ambiente de incerteza. Aqui a gente teve um pequeno apelo ao medo, bem pequenininho, suave, que foi mais ou menos assim, olha, se vocês não usarem Fibonacci, vocês estão perdendo uma oportunidade, hein? Então, tipo, meio que em tom de ameaça, assim, tá? Eu sei que foi bem suave, mas teve um pouquinho de apelo ao medo. Mas o mais importante é que a gente teve uma petição de princípio, que é quando a gente assume a premissa. Então, nós temos aqui, se não usar Fibonacci, está perdendo uma oportunidade. Isso já está assumindo que Fibonacci funciona. Mas justamente o que está sendo discutido aqui, o que está se tentando demonstrar é Fibonacci funciona sim ou não. Né? Então, primeiro a gente tem que definir se Fibonacci funciona. Se a gente concluir que sim, aí tudo bem. Quem não estiver usando está perdendo uma oportunidade, obviamente. Aí é uma conclusão lógica correta. Olhando aqui esse movimento que nós tivemos dessa crise, né, da queda da Bolsa no ano de 2020, em função do coronavírus, quando nós pegamos toda essa movimentação, tá, o que aconteceu? Quando o mercado subiu, quanto o mercado subiu da Petrobras, né, em relação à baixa? Quando nós olhamos, olha só aonde subiu. Toda essa alta, eu vou marcar aqui, e essa alta ela veio até o nível de quê? Nível de 61,8%. Né? 61,8%, que é o nível de Fibonacci. Né? É a razão de Fibonacci, ou seja, quando eu entendo o comportamento da alta frente ao comportamento da baixa, eu vejo que esse retorno do mercado ele foi até a região de 61,8. Sensacional! Né? Bom, aqui a gente tem um cherry picking, né, de todos os possíveis exemplos que a gente tinha, vai lá, se escolhe o que melhor representa, né, e apresenta esse. No índice Bovespa a gente tem 80 papéis mais ou menos hoje, né? Por que esse papel e não os outros 79? Né? Como foi os outros 79? Quando a gente analisa estatística, a gente não pode escolher um exemplo lá e escolher esse cara, né? Vou ver qual é o tamanho médio da altura das pessoas, né? Vou ver se as pessoas são altas aqui na minha região. Aí vou lá, pego o cara mais alto e apresento para vocês, viu como a minha região aqui as pessoas são altas? Não, né? A gente tem que olhar todos eles, toda a estatística. Né? Então, escolher um só ali não dá. Né? Ninguém duvida que entre os 80 papéis lá do índice Bovespa, um deles tivesse um dos 14, né, níveis escolhidos ali, né? Porque nós temos 80 papéis, 14 níveis, temos, sei lá, uns 1.500 possibilidades ali de que algum desses papéis esteja em algum daqueles níveis. Né? Então ninguém duvida que isso seja possível. Né? A questão é, esses níveis são mais frequentes do que os outros? Né? Se eu tivesse escolhido qualquer outro número que não fosse 1.68, né, eu não encontraria também exemplos para isso? Né? Então a questão é essa. Né? Isso eu estou analisando só índice Bovespa, né? Se a gente pegar todos os 500 papéis que tem na Bolsa, né? 500 vezes 14 dá lá próximo de 7.500 possibilidades, né? 7.500 possibilidades de algum dos 500 papéis estarem em algum dos 14 níveis do Fibonacci, né? É muita coisa, sempre vai existir um exemplo positivo, obviamente. E depois, né? O que nós tivemos? Nós tivemos um período de baixa onde Petrobras chegou a cair 25%. Pô, 25% é algo bem significativo, pelo menos para mim. Tá? Concordo, 25% é uma queda significativa. Mas eu pergunto qual é a relação disso com o Fibonacci? Qual é a relação de 25% com a proporção áurea? Eu sei que o pessoal que adotou o Fibonacci também adota ali o 25%, 50%, 100%, 200%, mas eu não vejo nenhuma relação disso com a proporção áurea. Então, gostaria de só entender aqui nesse caso. Quando eu faço a medição para entender o quanto Petrobras caiu, né, em relação à movimentação de alta, eu vejo que ela caiu 38,2%. Bom, aqui que começa a me incomodar mais a coisa, né? Não foi no 38,2%, passou muito dele ali.
né? A menos, é claro, que a gente considere só o corpo e ignore a sombra da vela, né? Aí foi muito próximo ali mesmo. Mas aí fica a questão quando usar a sombra e quando não usar a sombra. E também como definir qual é o topo que a gente vai usar para mudar. Porque na primeira medição foi usada um topo, agora na segunda medição está sendo usado o outro topo, né? Então, como é que eu defino a partir de onde eu vou medir? Isso tudo complica, deixa tudo muito subjetivo. E quando eu olho, né, depois dessa queda, quando eu pego aqui a própria Petrobras, poxa, um dos ativos mais líquidos da nossa bolsa, e eu pego essa movimentação que eu tive de queda e faço a projeção dela para cima, quanto que nós tivemos na alta da Petrobras, né? Quanto que Petrobras subiu? Olha só, está aqui no nível de 1,618, caminhando para 2,0, né? Mas chegou aqui no nível de 1,618. Então, tá, deixa eu ver se eu entendi. Quando o preço vai exatamente no nível, ponto para o Fibonacci. O Fibonacci se mostrou, né? Mostrou que ele funciona. Quando o preço vai próximo, também, né? Porque não é exatamente, não é ciência exata, né? Se está próximo do nível ali, show de bola. Quando está bem longe do nível, a gente pode ignorar a sombra, né, e pode usar só o corpo ali. Se o corpo está próximo também, show de bola. Bom, qual seria o pior cenário então? Né? O mais afastado possível do nível. Né? Se ele se afasta muito do nível, ele chega próximo do outro. Então, o pior cenário possível teria que ser exatamente no meio dos dois níveis. Mas agora a gente acabou de ver que também, exatamente nos meios dos dois níveis, também é uma prova que o Fibonacci funciona, porque ele passou por um nível e está a caminho do outro. Então, para mim aqui ficou claro que, né, que o Fibonacci é incorpóreo, invisível e tudo mais. Porque não existe nada que eu possa fazer para provar que o Fibonacci é falso nessas condições. Qualquer condição é uma prova que o Fibonacci funciona. Né? Então, até peço um exemplo. Assim, ó, me mostra como seria um movimento de mercado que não está respeitando o Fibonacci. Né? Todos os movimentos do nosso mercado respeitam o Fibonacci porque o nosso mercado respeita o Fibonacci. Tá? Ok, então... Por favor, vamos criar um mercado falso, um mercado chamado de anti-Fibonacci, que não respeita o Fibonacci. Como seria esse mercado? Poderia me dar um exemplo desse mercado? Porque, sinceramente, assim eu não consigo entender o que seria, né, não funcionar o Fibonacci. Bom, voltando ao nosso problema original. O que eu poderia fazer em relação àquela pessoa que estava afirmando que existia um dragão na garagem, né, sendo que a lógica e o método científico ali não estavam me ajudando? Bom, o que a gente poderia fazer, né, pelo menos por diversão, era jogar o mesmo jogo. Então eu poderia olhar para esse cara e dizer: olha, tu tá errado, não tem um dragão aí. O que tem é um unicórnio. Tá? E um unicórnio, obviamente, invisível, incorpóreo, flutuante, atérmico e tudo mais. Né? Então é só uma brincadeira, mas a única forma que eu vejo, né, é jogar o mesmo jogo. E é o que eu vou fazer aqui um pouquinho. Tá? Então eu vou me divertir aqui um pouquinho. Peço licença antes de entrar na parte séria. Então eu vou criar aqui os níveis de Vilela. Tá? Os níveis de Vilela, obviamente, começam com 83%, porque eu nasci em 1983. Obviamente. Depois nós podemos fazer o dobro e a metade de 83 para chegar a 166 e 41,5. Também a raiz quadrada e o quadrado, né, desses valores. Por quê? Porque sim, obviamente. Né? E depois, como eu precisava chegar em 14 para ter um comparativo justo lá com os níveis de Fibonacci que o Google apresentou, eu fiz a média entre esses valores. Tá? Por que a média? Porque todo mundo sabe que extremos são uma coisa ruim, então, obviamente, médias são coisas boas. Né? E aí faltavam dois números, então eu coloquei o 100, por quê? Porque eu sou um cara 100%. Tá? Pelo menos segundo a minha mãe eu sou. Tá? E depois eu coloquei o 300, por quê? Porque eu tenho 3 filhos. Né? Fui pai 3 vezes. 3 vezes é 300%, obviamente. Tá? Então esses são os níveis de Vilela. Eu vou dar uma olhada como é que eles saem nessa mesma situação ali que o Google analisou. Ok, então eu estou aqui no mesmo papel, no mesmo tempo gráfico, analisando esse movimento, agora sob a ótica dos níveis de Vilela, que eu vou mostrar para vocês que são muito superiores aos níveis de Fibonacci. Tá? Como vocês podem ver aqui, o preço começou a subir. Primeiro ele bateu nessa resistência aqui do nível de 20,75, não conseguiu vencer e voltou. Né? Depois ele rompeu esse nível com bastante força e esse nível serviu aqui como suporte. Né? Depois aqui ele começou a bater no nível de 41,5, dá para ver que voltou aqui, né, testando como uma forma de resistência.
Aqui a gente teve um falso rompimento, né, do nível de 55.195. Ele voltou, né, para testar aqui o nível de 41.5 e depois pegou força. Aqui dá para ver que ele testou várias vezes o nível de 55.195, né? Aqui a gente teve um pequeno falso rompimento, né, sem força, né, por isso que ele voltou. Continuou testando aqui, dá para ver que ele bateu exatamente aqui no 55.195, né? Continuou testando até que rompeu e veio testar aqui o nível de 41.5, né? Então depois aqui começou a crescer, né? Olha aqui o nível de 55.195, é muito importante observar esse 5 no final, tá? Não é 55.19, é 55.195, tá? Atentem para esse valor. Ele bateu ali perfeitamente, 3 candles, né? Perfeitamente ali no nível e depois subiu. Aqui a gente pode ver que o preço ficou mais batendo e voltando, né? Porque aqui a gente tem alguns níveis mais próximos aqui, né? E agora o preço está lá exatamente no nível de Vilela de 100%, tá? Então vocês podem ver, respeitou muito aqui. Agora eu vou analisar esse segundo movimento aqui, tá? Vou botar aqui, a gente analisar essa segunda alta aqui, tá? Aqui fica um pouco mais embolado, né? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada. Olha só, olha aqui como o candle bateu aqui, ó, perfeitamente em 41.5, né? E depois subiu. Aqui pode ver esse candle de alta, que é essa alta forte, ó. Apesar de ser muito forte essa alta, ela não conseguiu ultrapassar o nível de 128.55, né? Bateu, ele ficou cravado, né? Quando rompeu, ela voltou para testar aqui. Aqui dá para ver o preço muito embolado, andando muito de lado. Por quê? Porque os níveis de Vilela têm dois níveis muito próximos aqui, que é o 166 e o 174.1. Por isso o preço não sabe muito bem para onde ir, né? Fica um suporte, uma resistência muito perto ele fica fazendo ali um ping-pong, tá? E agora, como vocês podem ver, ele já atingiu o nível de 207.5 e está a caminho do 249, né? Foi ali muito próximo do nível de 249. Então, como vocês podem ver, claramente os níveis de Vilela são infinitamente superiores aos níveis de Fibonacci, certo? Tá? Agora, brincadeiras à parte, agora eu vou abordar da forma séria, da forma científica a coisa. Bom, para começar a analisar esse problema, a primeira coisa que você vai fazer é definir qual é o problema, tá? E o problema já começa aí. Porque quando alguém diz Fibonacci funciona ou Fibonacci dá lucro, eu não sei exatamente o que essa pessoa está dizendo, tá? Fibonacci dá lucro quer dizer que se eu usar Fibonacci em todas as operações vão dar lucro? Não, não é. Vai dar mais lucro do que prejuízo? Sim. Considerando algum benchmark acima do CDI, acima do Bovespa, acima do Buy and Hold, o que está dizendo exatamente, tá? Então, como eu não tenho isso claro, fica difícil de abordar. Então, eu vou criar a minha interpretação do que significa Fibonacci funciona, tá? E a minha experiência vai ser para provar que isso é verdadeiro ou falso, tá? Então, vamos lá. A minha definição que eu criei foi movimentos do mercado, quando comparados a movimentos anteriores, tendem a ter proporções de Fibonacci com maior probabilidade do que outros valores. Tá? Essa foi a definição que eu dei. Tem duas coisas subjetivas aqui na minha definição, que é um movimento e o que é uma proporção de Fibonacci. Tá? Então vamos definir. Movimento eu defini como indicador zigue-zague. Eu coloco o indicador zigue-zague na tela, o que ele marcar eu considero como movimento, tá? Para a gente eliminar a subjetividade desse ponto. Segundo, o que são proporções de Fibonacci? Eu vou considerar os números que o Guga apresentou no vídeo, tá? Então, Guga, quais são os números? Eu utilizo 0%, 25%, 38.2%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6%, 100%, 113%, 127%, 141.4%, 161.8%, 200%, 261,8%. Tá? E a minha proposta de experiência, né, de experimento é a seguinte. Eu vou fazer um script que vai calcular o tamanho de todos os movimentos do mercado, vai analisar qual é a proporção dele com o movimento anterior, vai arredondar para uma casa só após a vírgula, né? E vai começar a somar. Quanto foi esse movimento? Foi 1,68. Legal, 1 ponto para 1,68. E esse aqui foi 1,65, tá? 1 ponto para 1,65. E assim eu vou somando. O que eu espero de resultado? Bom, se Fibonacci for perfeito, que obviamente não é, né? Mas vamos lá. Se Fibonacci for perfeito, só vão existir movimentos de tamanho de proporção de Fibonacci. Os outros movimentos não vão existir. Toda vez que eu medir, vai dar algum daqueles 14 números que o Guga definiu. Obviamente que ninguém espera isso, né? Nem mesmo o Guga. Beleza. Então o que se espera? Porque 1,67 também é legal. 1,69, né? Também é legal, tipo, que é próximo dos valores. Beleza.
Então o que eu espero é que existam saliências, né, que de alguma forma esses valores se destaquem em relação aos outros valores. Tá? Não precisa ser perfeitamente um pico, né? O 1.68 tem 100 ocorrências e os outros têm 20 ocorrências. Não, qualquer coisa, qualquer saliência eu acho que é suficiente. Tá? E o contrário disso, né, todos os números iguais, né, a distribuição provavelmente vai ser uma curva de sino, né, se tudo seguir uma curva de sino, né, sem nenhuma saliência, aí eu considero que o experimento foi falho, que Fibonacci não demonstrou nenhuma característica positiva aqui, né, não se destacou nesse nosso experimento. Tá? Então vamos para o MetaTrader para mostrar o experimento. E aqui está o resultado desse experimento, dessa estatística. Tá? A curva não é perfeitamente de sino, obviamente, porque a gente não pode ter movimentos menores do que zero, mas pode ter movimentos, né, com relação 300, 500, 600% maior do que o movimento anterior, então obviamente ela não é simétrica. Ela tem alguns picos, né? Esses picos aqui aparecem em 1, 2 e 3. Né? Eu cortei aqui movimentos maiores que 3 para não ficar muito longo, mas também 4, 5 e 6 também tinham picos. Eu não sei porquê. Né? Talvez esses valores, proporções exatas, tenham uma frequência maior do que as outras e talvez isso possa ser explorado. Isso a gente tem que analisar mais a fundo. Mas o que a gente está analisando aqui é Fibonacci. Então vamos dar uma olhada no Fibonacci. Deixa eu acender aqui os níveis de 168 e 068. Tá? Aqui. 168 está aqui, 0.68 está aqui. Os dois um pouquinho abaixo da média, mas totalmente dentro do previsto, ali dentro da normalidade. Né? Não estão nem acima nem abaixo da média de forma gritante, né? Que fosse algum motivo de chamar atenção. Então, também dentro do esperado. Bom, vamos dar uma olhada nos outros níveis, então. Bom, agora a gente pode ver que nenhum deles se destacou, né? Além do 1 e do 2 ali, né? Que é o 100% e 200%, que a gente já tinha visto ali que estavam se destacando todos os números inteiros, né? Mas que não tem relação com o Fibonacci, né? Fazem parte da lista ali do Google e fazem parte da lista de muitas pessoas que usam o Fibonacci, mas não tem nenhuma relação com o Fibonacci em si. Tá? Então não vejo nada de especial. Eu poderia acender aqui também os níveis de Vilela, mas como a gente viu ali que nenhum deles tem nenhum destaque, né? Os níveis de Vilela também não teriam destaque aqui. Então, em resumo, na análise subjetiva, tanto o Fibonacci quanto os níveis de Vilela foram muito bem. Né? Como a análise é subjetiva aqui, eu decidi que níveis de Vilela ganharam por uma larga vantagem. Tá? É subjetivo mesmo, eu posso tomar essa decisão, certo? Então, no nível subjetivo, Vilela venceu. E no nível objetivo aqui, os dois empataram, se mostrando completamente inúteis, né? Se mostrando que não tem nenhum resultado. Bom, então agora eu passo a bola para o Guga ou para qualquer outra pessoa que defenda aí, que acredite nos níveis de Fibonacci, e passo a seguinte pergunta, né? Quando vocês dizem que Fibonacci funciona ou que dá lucro, o que exatamente vocês estão dizendo, né? Objetivamente, o que isso quer dizer? E segundo, vocês poderiam me apresentar alguma evidência real, né? Não uma falácia ali, como a gente estava vendo, de que Fibonacci funciona? Né? Ou seja, vocês têm alguma evidência de que Fibonacci funciona que não sirva também para validar os níveis de Vilela? Né? O mesmo vale para a definição, né? A definição de funciona. Eu preciso de uma definição de Fibonacci funciona que não sirva para os níveis de Vilela. Eu preciso de evidências de que Fibonacci funciona que não sirvam para os níveis de Vilela, né? Ou para qualquer outros níveis que eu possa criar aqui a esmo. Né? Então é isso que eu procuro. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um vídeo bastante longo, aqui já quase meia hora de vídeo. Então parabéns para quem ficou até aqui. Tá? E lembrando de novo que esse vídeo não é exatamente sobre Fibonacci, não é especificamente sobre Fibonacci, é sobre como pensar e sobre como abordar problemas. Feito? Até o próximo vídeo. Abraço!